Olá, alunos, seja bem-vindo. Nesta aula, nós vamos avaliar a interseção de retas. Eu sou a professora Alessandra e nós vamos observar como trabalhar agora com a construção de gráficos e a interpretação dos dados apresentados em um gráfico. Muitas vezes as retas, cujos valores nós precisamos interpretar, estão associadas aos eixos coordenados do plano cartesiano. Então, vamos estudar agora um problema associado a esse tema. No gráfico apresentado no que segue, o gráfico apresentado no que segue corresponde a um polinômio do terceiro grau. É possível observar mudanças em sua curvatura. O seu gráfico, ora se curva para baixo, ora se curva para cima. No entanto, o gráfico intersecta o eixo x em 3 vezes, o que indica que a função tem, no máximo, 3 raízes reais. Então, nós temos um gráfico de uma função polinomial de terceiro grau e nós observamos interseções do gráfico com uma reta específica, que é a reta que caracteriza o eixo x. Então, esses pontos onde existe a interseção entre a reta que caracteriza o eixo x e o gráfico estão associadas às raízes desta função. Nós podemos estudar estes pontos. Podemos identificar, por exemplo, que o gráfico vai interceptar o eixo x neste ponto de abscissa 4. Então, quando x igual a 4, existe a interseção entre o eixo x e este gráfico. O objetivo deste problema é determinar a equação geral da reta, que é secante à curva, representada graficamente pelo polinômio de terceiro grau de equação f de x igual a 3x ao cubo menos 7x quadrado menos 2x mais 8 nos pontos de abscissa 4 e 2. Analisando novamente o gráfico, nós podemos observar que o objetivo é determinar uma reta secante, ou seja, uma reta que vai passar por 2 pontos deste gráfico. Então, quando nós temos a abscissa 2 e a abscissa 4. Então, é uma reta que vai intersectar tanto o ponto que foi avaliado em relação à abscissa 2, quanto em relação ao 4. Então, nós precisamos identificar, basicamente, estes 2 pontos. Se nós temos 2 pontos que determinam uma reta, conseguimos construir a equação. Então, essa reta ser construída, ela vai intersectar uma reta especial, que é a reta que caracteriza o eixo x, onde nós temos y igual a 0. Então, o objetivo é construir agora esta equação de reta. Dentre todas as alternativas, então, nós temos 20x menos y menos 80 igual a 0 como sendo a equação geral que vai caracterizar este problema, que vai caracterizar a reta secante. Então, nós precisamos inicialmente identificar as coordenadas dos 2 pontos, conhecendo as suas abscissas. O ponto de abscissa 4, nós já observamos que é uma interseção com o eixo x. E os pontos sobre o eixo x possuem a sua segunda coordenada, a sua ordenada, com o valor 0. Então, para o ponto 4, nós já vamos ter que a interseção entre a reta secante e o eixo x será um ponto na forma 4, 0. Precisamos avaliar agora o ponto com a abscissa 2. Então, vamos analisar a resolução deste problema. Então, pelo gráfico, nós já temos esse ponto B4, 0, que é a interseção entre o gráfico da reta secante e o eixo x. E agora precisamos determinar as coordenadas do segundo ponto, que seria o ponto de abscissa 2. Como este ponto pertence ao gráfico do polinômio, então nós precisamos substituir x igual a 2 na expressão do polinômio para obter o y correspondente. Nós temos y igual a f de x igual a 3x ao cubo menos 7x quadrado menos 22x mais 8. Então, nós substituímos x igual a 2. Então, nós temos 3 vezes 2 ao cubo menos 7 vezes 2 ao quadrado menos 22 vezes 2 mais 8. 3 vezes 2 ao cubo resulta em 24, menos 7 vezes 2 ao quadrado resulta em menos 28, menos 22 vezes 2 resulta em menos 44.
Somando todos esses números, nós vamos ter y igual a menos 40. Então, quando x assume o valor 2, o y assume o valor menos 40. Quer dizer que o ponto de abscissa 2 tem as suas coordenadas 2, menos 40. Então, por meio dessas informações, nós já obtivemos as coordenadas de dois pontos que pertencem à reta secante. Então, nós precisamos construir a equação de reta que passa por esses dois pontos, avaliando a inclinação e observando, por meio da equação fundamental da reta, qual seria a equação geral desta reta. Então, vamos partir agora dos pontos conhecidos e construir a equação da reta. Então, temos esse ponto A, que já foi obtido. Temos o ponto B, de coordenadas 4, 0. Vamos avaliar inicialmente a inclinação, o coeficiente angular da reta. Então, nós vamos determinar as diferenças entre as ordenadas. Então, 0 menos 40, e dividido pela diferença entre as abscissas, 4 menos 2. 0 menos 40 resulta em 40. 4 menos 2, 2. 40 dividido por 2 resulta em 20. Então, quer dizer que o coeficiente angular desta reta assume o valor 20, considerando as coordenadas dos pontos A e B. Agora, pela equação fundamental da reta, partindo de um dos pontos, por exemplo, o ponto B, cujas coordenadas são 4 e 0, nós vamos ter y menos yb igual a mx menos xb. Yb assume o valor 0, m nós calculamos assume o valor 20 e xb assume o valor 4. Y menos 0 resulta em y, 20 vezes x menos 4, nós podemos distribuir, 20 vezes x resulta em 20x, 20 vezes menos 4, menos 80. Então, y igual a 20x menos 80, ou ainda podemos subtrair y em ambos os membros e teremos 20x menos y menos 80 igual a 0. Então, quer dizer que aquela reta secante ao gráfico da função polinomial tem a equação geral 20x menos y menos 80 igual a 0. E além de ser uma reta secante ao gráfico da função, nós observamos ainda a interseção entre essa reta e o eixo x. Se nós já conhecíamos a abscissa do ponto de interseção, sabendo que é um elemento, um ponto que pertence ao eixo, está sobre o eixo, conhecemos a sua ordenada, que é 0. E por meio dessas informações, considerando a expressão que caracteriza o coeficiente angular da reta, a equação fundamental da reta partindo de um dos pontos, conseguimos determinar a equação geral dessa reta secante, concluindo assim a resolução deste problema e a investigação de equações de retas secantes a gráficos. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima!